Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa aula de Windows 11. Sou o professor Maurício Franceschini, trazendo para você então esse conteúdo importantíssimo para a sua prova. Mas antes de mais nada, eu quero trazer aqui algumas dicas e orientações que são muito importantes. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá no fórum de dúvidas e coloca para mim a sua dúvida, tá legal? Eu vou responder o mais rápido possível. Ao final de cada aula, cada bloco, você pode avaliar então a aula colocando aqui a sua nota. Lembrando que de 1 a 3 são notas ruins e começa a ficar boa a partir do 4 e 5, tá legal? Você pode deixar o seu comentário também, se você gostou da aula, suas sugestões também. Cada questão que eu trouxer aqui, eu vou colocar o nível de dificuldade para você saber se está fazendo uma questão fácil, média ou difícil. E quando tiver um assunto muito importante que cai demais em prova, eu vou trazer então com essa sirenezinha, vou indicar para você, vou sinalizar com essa sirene, tá legal? E todo o nosso conteúdo tem o foco na prova. É claro que tem aqueles que caem muito mesmo, né? Então por isso que eu sinalizo com isso daqui. Mas todo o conteúdo é voltado para a prova. E ao final da nossa aula, eu coloco aqui o gabarito para você saber então o gabarito de cada questão. Quero convidar você a me seguir nas redes sociais, aqui no Instagram, aponta a câmera para cá, @prof.mauriciofranceschini, você vai então cair no meu Instagram, segue o professor, e se você quiser o curso completo de informática para concurso, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code, você vai cair então lá no meu curso completo do site do GRAM, salva ele lá na sua plataforma, no seu login e deixa ele nos seus favoritos, tá legal? Muito bem, vamos então falar sobre esse Windows 11. Esse aqui é o nosso menu principal, tá? Tudo aquilo que a gente for falar aqui, eu vou trazer aqui nesse menu principal. Aqui a gente vai falar então sobre as características, área de trabalho, vai falar sobre barra de tarefas, tudo vai estar aqui nesse menu principal. A gente sempre vai estar voltando para cá, para o menu principal, tá legal? Beleza, então vamos falar sobre as características do Windows 11. Vamos então aqui falando sobre elas. Temos várias características, né? A gente vai começar então falando sobre essa primeira característica aqui, que é o tipo de software. O Windows 11 é um sistema operacional, tá? É um sistema, ele é algo robusto. É algo muito robusto, não apenas um aplicativozinho. Você não pode chamar ele de aplicativo, ele é um software, tá? Ele é um software, só que ele é um software do tipo sistema operacional. E não é um simples aplicativo. Ele é a interface com o usuário. Quando o usuário quer então se comunicar com o hardware, ele faz essa comunicação com o hardware através do sistema operacional, que é nesse caso o Windows, aqui o Windows 11, tá legal? Ele também tem a característica de controlar todos os softwares que estão em execução, bem como todos os componentes de hardware que estão no computador. Ele controla tudo, ele é aqui o grande controlador de tudo isso. E a sua estrutura é uma estrutura monolítica, ou seja, ele possui um grande kernel, um grande núcleo com todas as funcionalidades embutidas nele. Diferente, por exemplo, de uma estrutura microkernel, onde várias funcionalidades estão subdivididas em pequenos kernels e eles se juntam formando o sistema como um todo. Existe também o híbrido, né, que tem um kernel médio com outros tipos de com outros componentes de kernel aqui, né, se juntando para formar o sistema. No caso do Windows, ele é um sistema monolítico, um único kernel gigante com todas as funcionalidades ali dentro. Essas características do que é o Windows caem em prova. Olha só essa questão, e toda vez que eu trouxer uma questão, eu vou falar o seguinte, ó, eu leio a questão com você e falo, vamos ao gabarito. Você já dá pausa aí se você quiser ler com calma, se você quiser pensar um pouquinho mais antes de responder, tá bom? O material vai ser disponibilizado sem as respostas, ao final tem um gabarito para você, lá no final dos slides tem então o gabarito, tá bom? Beleza, então, vamos lá. O Windows 11 refere-se a um tipo de, a gente tem aqui, hardware,
sistema operacional, software aplicativo para a internet, conjunto de planos eletrônicos, processador de texto, periférico. Qual desses aí? Vamos ao gabarito? Gabarito da questão, letra B. Ele é um sistema operacional, beleza? Questãozinha fácil, né? Outra característica que nós temos aqui é a licença de software do Windows. Vamos conhecer qual é a licença de software que esse sistema utiliza? Vamos lá então. A licença de software do Windows é uma licença do tipo proprietário, é o software proprietário. Ele pertence então a um fabricante, esse fabricante é o detentor do seu código-fonte e esse código-fonte é fechado, no caso do Windows. Tá? Por isso que ele é proprietário, ele é fechado. Ele cobra a licença de uso, ele cobra pela licença de uso, ou seja, para você instalar e utilizar o software, ele cobra, portanto, a licença de uso. Muitos deles estão cobrando, tá, pela aquisição na hora que você instala por máquina. Então, tantas máquinas você vai, então, poder instalar. É a licença de uso, portanto, cobrada pelo software proprietário. E o Windows é um software proprietário, código-fonte fechado. Você não pode, as pessoas não podem modificar, só o fabricante. Quem é a fabricante do Windows? A Microsoft. Só a Microsoft faz as modificações do Windows e libera para a gente. Seja por uma nova versão, vai lá e oferece uma nova versão para você adquirir, ou por meio de atualizações do Windows Update, que nós vamos falar aqui sobre ele, uma funcionalidade do Windows, tá bom? Portanto, essa é a licença de software. Ele também tem a característica de ser um sistema multi. O que é isso, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Esse sistema multi significa que ele tem várias características que usa essa palavra multi, né? Começando aqui, então, multiplataforma. O que é isso? Ele pode ser instalado em vários tipos de hardware, né? Então, você tem o PC, né? O computador, esses que tem, então, para ser instalado, a gente chama de computador PC desktop. Ele pode ser instalado em tablets, pode ser instalado em smartphones. Ele é, então, multiplataforma, um sistema operacional que pode ser instalado em diversos tipos de hardware ou plataformas de hardware. Ele é multisseção. Que característica é essa multisseção, professor? Multisseção permite a execução simultânea de várias sessões de usuário. O que isso significa? Significa que vários usuários podem fazer logon, né, ou login, se você quiser chamar, né, no mesmo PC. Então, o fulano faz lá o logon, aí depois o beltrano faz lá o logon, e o ciclano faz lá o logon, ou seja, várias pessoas no mesmo PC alternando, né, os logins ali, e executam aplicativos de forma independente e isolada. Isso é importante, quando você alterna de usuário, então o outro usuário vai ter outros aplicativos sendo executados ali na sua sessão, naquele seu logon, naquela sua parte de acesso. Então isso é multissessão. Há vários usuários logados no mesmo PC. Claro que quem está acessando só pode estar acessando naquele exato momento, mas as outras sessões estão abertas e em execução. Elas podem ficar lá executando, mas somente um vai poder entrar ali, né, no computador e fazer naquele momento, claro, mas todas estão executando ao mesmo tempo. Tá? E todas estão abertas, todas aquelas sessões estão abertas. Eu posso ir alternando quando eu quiser usar a outra sessão. Não dá para usar as duas ao mesmo tempo, mas eu posso alternar, ir lá na outra e executar uma tarefa e volto para essa daqui e executo outra tarefa. Isso sim é possível por meio do multissessão, característica multissessão. Outra característica multi é o multiusuário. Cuidado para não confundir com multissessão. Olha só aqui. Multiusuário, usuários, né, vários usuários, compartilham os mesmos recursos e ambientes de trabalho a partir do seu próprio PC, diferente do multissessão. Todos estão no mesmo PC, dividindo ali as sessões. Aqui não.
aqui vários usuários, cada um no seu PC, né? Cliente, vão acessar o Windows aqui, servindo aqui ele como um servidor para os demais, né? Todos estão acessando, vários usuários, multi-usuários, acessando aquele sistema, cada um do seu próprio PC. Então, vários usuários podem executar aplicativos e acessar os mesmos arquivos e recursos compartilhados. Isso que é a característica multiusuário, portanto. Outra característica do Windows é a sua arquitetura. Então a gente tem aqui, ó, essa arquitetura 32 ou 64 bits. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Pensa no seguinte, faz de conta que eu tenho aqui a garagem, tá? Essa aqui é a minha garagem, que é o Windows. E o carrinho aqui, o carro é o software, tá? Aqui nós estamos falando do Windows 32 bits, a garagem aqui de 32 bits. Porque, e aqui, ó, 64 bits, tá? A garagem maior, né? Muito maior e tal. Vamos lá, o que é isso? Arquitetura 32 bits. Ela também é conhecida como x86, né? Arquitetura x86. Ela trabalha com dados em pedaços de 32 bits de cada vez. Por isso que é arquitetura 32 bits. Toda vez que ela vai processar, ela recebe, então, 32 bits para processar ali de cada vez. E pode acessar até 4 GB de memória RAM. É o máximo que o sistema Windows 32 bits pode acessar. Para você entender aqui o que é 32 e o que é 64, tá? Sistema operacional de 32 bits, né, que é a garagenzinha de 32, não executam aplicativos de 64 bits. Tá? Isso é importante você saber, porque não vai caber. Né? Imagina que o carro de 64 aqui na garagem de 32 não vai caber. Já a arquitetura 64, conhecida como x64, são capazes de lidar com dados em pedaços de 64 bits de cada vez. Isso vai permitir acessar até 18,4 milhões de terabytes de memória RAM. Então, um PC que usa o sistema operacional 32 bits só pode receber até 4 GB, ele só vai reconhecer 4 GB de memória. Já o de 64 bits, Windows 64, vai reconhecer até 18,4 milhões de terabytes. É muita coisa, não é verdade? É coisa pra dedéu. Muito bem. Sistema operacional de 64 bits executam aplicativos de 32 bits e de 64 bits. Veja só, aqui, garagenzinha 64 bits, carro de 64, mas também o carro de 32. Já aqui, a garagem de 32 não cabe o carro de 64, aplicativo, né? Então, o carrinho é um aplicativo, beleza? A garagem é um sistema operacional. Então, lembra disso quando tiver em prova para não esquecer, beleza? Muito bem, outra característica que é o tipo de contas que a gente pode ter no Windows. Bom, no Windows a gente pode ter, então, contas que são usuários locais, né? Então, o usuário local é aquele usuário que você cria no Windows local, ele é salvo localmente, fica só naquela máquina, naquele disco. Por outro lado, a gente tem também usuários da nuvem, que é a conta Microsoft. Os dados são salvos localmente e na nuvem. Então, você pode ter essas duas opções aqui, né? Você, quando faz a conta com a sua conta Microsoft, na hora que você está instalando o Windows ou cria um novo usuário, ele já faz a vinculação tudo online. Já o usuário local fica só local. Vamos lá, olha só. Acerca do Windows na 11, assinale a opção correta. A. É possível criar uma conta de usuário local que possua permissões de administrador, mesmo que se trate de uma conta offline. B. Somente é possível criar contas locais com permissões de administrador a partir de contas Microsoft. C. É possível adicionar ao grupo família contas que sejam automaticamente de confiança e tenham permissões de administrador. D. Para criar uma conta de administrador,
deve-se configurar a conta para ser utilizada no modo quiosque. Vamos lá, vamos ao gabarito da questão? Bom, gabarito, letra A. Então é possível criar uma conta de usuário local que possua permissões de administrador, mesmo que se trate de uma conta offline. Se eu estou aqui instalando o Windows e aí eu quero instalar só a conta local e eu quero ser o administrador da máquina, beleza, ele vai deixar. Eu posso ser administrador como usuário local e posso ser administrador como usuário online da minha conta da Microsoft também. Essas duas possibilidades aqui nós temos. Só que a questão falou o seguinte, que somente é possível criar contas locais com permissões de administrador a partir de contas Microsoft. Não, eu posso ter uma conta offline que não é uma conta da Microsoft e ser administrador dela, sem problema nenhum, legal? Esse aqui é erro da questão. Adicionar o grupo família, contas que sejam automaticamente de confiança e tenham permissões de administrador. Família é aquele pessoal que está subordinado à conta do administrador, sem poder ser administrador junto com ele. E aqui, para criar a conta de administrador, deve-se configurar a conta para ser utilizada no modo quiosque. O modo quiosque não permite, portanto, a conta de administrador, beleza? Muito bem. Então a gente tem aí nível de dificuldade médio para quase difícil, né? A gente consegue matar mais com essas duas aqui mesmo, por eliminação, né? A gente consegue aqui. E vamos para mais uma característica do Windows, que é o Windows Hello. O que é esse Windows Hello, professor? Vamos aqui então dar uma olhadinha no Windows Hello. O Windows Hello é uma forma de acessar dispositivos, aplicativos e serviços usando autenticação biométrica ou dispositivos de segurança. Então a gente tem aqui essas quatro formas, sendo então o reconhecimento facial, ele consegue reconhecer o rosto por meio da câmera do computador, ele consegue também reconhecer a impressão digital por meio então da sua digital num leitor, né? Scanner de leitura digital. Também permite você fazer o login ou o acesso ou a autenticação por meio de um PIN, que é um Personal Identification Number, um número que você cria, pode ser número e também conter letras, e também com uma chave de segurança física, onde você tem ali um token, né, por meio do qual você consegue acessar, um token com certificado digital, né, você também consegue acessar. Ele ainda não faz reconhecimento de voz, né, para fazer a parte aí de identificação. Portanto, o Windows Hello é essa parte, tá? Parte de autenticação biométrica, característica marcante aí no Windows, a partir do Windows 10. Então, no Windows 11 temos isso também. Veja a questãozinha que diz o seguinte: considere a lista de hipotéticas opções de entrada do Windows 11. 1. Rosto do Windows Hello. 2. PIN do Windows Hello. 3. Chave de segurança física. 4. Senha da sua conta. 5. Comando de voz do Windows Hello. Assinale a lista que contém somente opções que são aceitas pelo Windows. Vai lá, tem letra A, B, C, D, vai vendo aqui, vê se bate com essas daqui. Eu já vou para o gabarito. Gabarito da questão, letra B. Onde ficou de fora o quê? Somente comando de voz, né? Comando de voz não existe aqui no Windows Hello. Legal, gente? Nível de dificuldade médio, né? Bem interessante essa questão, né? E vamos aqui para uma novidade no Windows 11, o Copilot. Copilot é então uma funcionalidade nova que a gente tem aqui, que é o que, professor? O que é isso, professor? É a nossa assistente com inteligência artificial, tá? Ele não usa o ChatGPT, cuidado, aqui ele tem a inteligência do Bing Chat, tá? Bing Chat, se você quiser falar em inglês e tal. Mas é o Bing, é o chat do Bing e não do ChatGPT.
Ele ajuda na criação de conteúdo e conclusão de tarefas. Tem integração com aplicativos também, tá? Principalmente o pacote Office vai ter integração com esses aplicativos da Microsoft. Ele está presente na barra de tarefas e também na tecla de atalho Win-C. Você digita essas duas ao mesmo tempo, Win-C, você aciona o Copilot, portanto. E ele veio no Windows 11, ou ela, ou ele, tanto faz, veio a partir da atualização 23H2, tá? Não é, o primeiro Windows 11 já veio com isso, não. Antes era a Cortana, e a Cortana foi descontinuada, não existe mais no Windows 11 a Cortana. Falou, acabou, foi embora, tchau. Agora é o Copilot, tá? Que é aí a inteligência do Bing que nós temos, portanto. Outras características aqui, ó, essa aqui é quando você aciona ele. Vai lá na barra de tarefas, aciona ele, ou tecla de atalho, e ele aparece aqui, portanto, tá? Isso aqui é o mesmo que aparece lá no Microsoft Edge, inclusive a logozinha dele aqui mudou, era o Bzinho do Bing, agora mudou para esse daqui, tá? Esse aqui é de pré-lançamentos daqui, então ele responde a perguntas, sugere ações, gera conteúdos e imagens e muito mais. São várias funcionalidades aí que você vai encontrar, tá? Ele aceita texto, voz e imagem com entrada. Bem interessante quando você faz o uso com imagem, bem interessante mesmo. Você coloca lá a imagem e ele vai descrever o que está naquela imagem. Possui 3 tons de conversa. O tom preciso, que é aquele mais prolixo, com muito mais detalhes. O tom criativo, que é o, digamos assim, mais sucinto, com menos detalhes. E o balanceado, que é o equilíbrio entre esses dois, tá? Esse, portanto, ele aparece para você lá na barra de tarefas quando você aciona ou quando você usa as teclas de atalho Win-C e você pode trabalhar com ele então, beleza? Uma questãozinha aqui que diz o seguinte: o Windows 11 possui diversos recursos, dentre eles o seu novo assistente pessoal, uma inteligência artificial, o qual surgiu para substituir a Cortana. Tal recurso aceita a entrada de voz, de texto, voz e imagens, permitindo escolher respostas mais objetivas, mais elaboradas ou respostas intermediárias. Assinale o nome dessa nova ferramenta. Letra A, ChatGPT. B, Bard. C, Copilot. D, Cortana. Vamos ao gabarito da questão? Gabarito, letra C, Copilot. Esse aqui ficou facinho, né? Agora que você viu, fica muito mole responder essa questão aí, não é verdade? Muito bem, o Bard, para quem não sabe, é a inteligência artificial da Google, tá? É bem interessante, ela é bem precisa. Muito bem, última característica aqui geral do Windows 11 é o Microsoft Edge. Porque ele veio aqui para ser, então, o navegador, né? Microsoft Edge, só para você saber um pouquinho, ele foi o primeiro browser, o Internet Explorer, tá? Internet Explorer foi o primeiro browser do Windows, que veio junto com o Windows. Era essa a logomarca do Internet Explorer, se você não lembra. Aí, o Microsoft Edge substituiu o Internet Explorer no lançamento do Windows 10. Né? Veio com essa logo, né? A logo do Microsoft Edge. Depois mudou, né? E trouxe então essa outra logo quando ele foi atualizado com o motor do Chromium. Por isso que tem quase um C aqui, né? É o E com um C. Um C e um E aqui ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele veio do Chromium em sua versão 80 em fevereiro de 2020. Muito bem, isso lá no Windows 10, né? E hoje ele é, portanto, o navegador padrão que já vem instalado nativo do Windows 11. Ele é um software proprietário, disponibilizado gratuitamente, portanto é um freeware, de código híbrido. Parte dele é fechada e parte é aberta. Então a parte do Chromium vai ser aberta e a parte do Edge, que é feito pela Microsoft, vai ser fechada. Muito semelhante
ao Google Chrome também, né? Tem essa mesma característica. E vamos lá, vamos ver como que isso pode cair em prova, tá? Para navegar na internet por meio do Microsoft Windows 11 em sua configuração padrão, o aplicativo padrão é o letra A, Microsoft Edge, B, Microsoft Internet Explorer 10, C, Microsoft Internet Explorer 11, D, Microsoft Chrome, E, Microsoft Safari. Vamos ao gabarito da questão, gabarito letra A, uma questãozinha fácil, não é verdade? Beleza? Muito bem. Bom, essa aí, deixa eu ver aqui, portanto essa são as características principais aqui do Windows 11, né? Já características introdutórias, eu diria assim. E vamos agora falar sobre uma parte importantíssima do Windows 11, que é a área de trabalho. Só que nós vamos ficar por aqui, tá? Para não ficar muito longo esse bloco, que aí eu vou entrar na área de trabalho, falar várias coisas e tal. Vamos ficar por aqui nas características e a área de trabalho a gente vê no próximo bloco. Se você está gostando dessa aula, faz o seguinte, vai aqui do lado, na plataforma do GRAM, dá a sua avaliação, escreve o seu comentário, tá legal? Que vai ser muito importante. Eu leio todos os comentários dos meus alunos. Eu sempre tiro na minha semana um tempo para ler todos os comentários dos meus alunos. São muitas aulas, são muitos cursos. Por dia, em média, são 150 avaliações que eu recebo por dia, em média, 150 avaliações dos meus alunos. E eu tiro um tempo, sim, para ler todas as avaliações, os comentários, né, dos meus alunos, porque cada uma delas é muito importante para mim. Então, fica aí a dica. Se você ficou com alguma dúvida neste bloco, você manda lá no fórum de dúvidas que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos para o próximo bloco.